Olá, pessoal! Na aula de hoje, então, vamos definir aqui o que é a primeira lei da termodinâmica. Relembrando aqui, então, que trabalho termodinâmico ela é a forma de transferência de energia associada ao deslocamento de uma fronteira. O calor é a forma de transferência de energia devido à diferença de temperatura entre o sistema e as vizinhanças. E energia cinética está associada à variação de velocidade e energia potencial gravitacional em relação à variação de altura relativa de um corpo ou sistema. Bom, a gente já discutiu na aula passada que a gente tem a conservação de energia mecânica quando forças conservacionais estão atuando. Né? Energia mecânica ela se converte em energia potencial e assim a quantidade se mantém no nosso sistema. Mas a gente observa muitas outras situações onde nós podemos ser desafiados a entender se isso realmente é verdade. Por exemplo, imaginem uma pedra no alto de uma montanha. Então essa pedra lá no alto, ela inicialmente ela tem uma altura relativa em relação ao vale lá no fundo, grande. Ela possui uma energia potencial, ela está em repouso. A gente considera que a gente não está observando um componente de energia cinética. Essa pedra cai e ela vai parar no fundo do vale. Quando ela chega no fundo do vale, a sua velocidade volta a ser zero e a sua altura se reduziu. Então, se a gente volta a ter uma velocidade zero, nós não observamos novamente o componente de energia cinética. E o componente de energia potencial se reduziu. Então, para onde foi essa energia? Será que ela se perdeu? Então, antes da gente responder a essa pergunta, vamos definir aqui agora o que é um ciclo termodinâmico. Nós ainda não definimos isso. Então, quando nós temos um sistema termodinâmico e ele sofre pelo menos dois processos termodinâmicos e que envolvam as mudanças de estado desse sistema e ele retorne ao estado original, a gente diz que ocorreu um ciclo termodinâmico. Então, quando eu tenho um sistema termodinâmico num dado estado definido, a gente altera ele para um novo estado. E a gente retorna a essa condição inicial, a gente tem um ciclo. Todo o conjunto de propriedades termodinâmicas vai assumir os mesmos valores do início. Então, a variação das propriedades termodinâmicas ela é zero em um ciclo termodinâmico. A pressão vai ser o mesmo valor, o volume o mesmo valor, a temperatura o mesmo valor e todas as propriedades termodinâmicas existentes. Só que, a partir de observações experimentais, tá? Isso aí desde os primórdios da termodinâmica, verificou-se que em um ciclo termodinâmico, para um sistema fechado, que as quantidades de trabalho e calor para um ciclo, elas são iguais em valores absolutos e se anulam. Então, quando eu tenho um ciclo termodinâmico, se eu pegar as diferentes etapas ou processos daquele ciclo e observar as quantidades de energia na forma de calor que foram medidas e as quantidades de trabalho que foram medidas e somá-las também, essa soma ela se anula e a gente tem um valor igual a zero para um ciclo termodinâmico. Para poder exemplificar isso, vamos imaginar aqui uma mudança de estado de um estado 1 para um estado 2. Né? Nós vamos sair de um estado 1 para um estado 2. E vamos dizer que nós vamos realizar um ciclo termodinâmico, onde eu vou estar mudando de 1 a 2 por um processo que eu chamei de A, e vou estar voltando de 2 para 1 por um processo que eu chamei de B. E vamos assumir que esses dois processos são reversíveis e que o meu sistema é um sistema termodinâmico simples, de modo que a gente só observe
é o trabalho do tipo PDV, se fosse o caso, tá? Mas um trabalho que seja reversível. Então, o que a gente vai observar nesse ciclo ir de 1 até 2 e retornar a 1 pelo caminho AB, pelos processos AB? Que a soma da quantidade de calor e trabalho para ir de 1 a 2 pelo caminho A, mais a soma da quantidade de trabalho para voltar de 2 a 1 pelo caminho B tem que ser zero. Porque essa é uma observação experimental que vem sendo feita há séculos. Se eu faço um arranjo dessa equação, o que a gente observa? Que a quantidade de Q mais W, de calor mais trabalho, para ir de 1 a 2, ela vai ter um sinal oposto da quantidade quando se retorna, para que um anule o outro. Agora vamos imaginar que eu vou pegar um ciclo diferente, onde eu vou de 1 a 2 pelo processo A, e eu volto de 2 a 1 agora por um processo C. Qual é a conclusão que nós vamos chegar a partir desse novo ciclo? A mesma, que é a quantidade de Q mais W indo de 1 a 2 pelo processo A, ela tem que ter um sinal oposto à quantidade voltando de 2 a 1 pelo processo C, para que eles se anulem. Mas observem que nós pegamos um mesmo processo A para mudar. Então, esse valor do ciclo 1, 2, 1 indo por AB é o mesmo valor que esse indo pelo ciclo AC. Então, nós podemos dizer que o valor de Q mais W voltando pelo caminho B ou pelo caminho C, eles foram iguais. E são iguais com sinal oposto ao caminho inverso que foi feito. Então, observem que, apesar de eu poder ter diferentes valores de calor e trabalho para os diferentes processos, quando eu realizei uma mesma mudança de estado de 2 para 1 por diferentes caminhos, eu estou obtendo um mesmo valor para a combinação dessa soma Q mais W. Reparem também que eu não falei nada se o processo C era reversível ou não. Então, ele poderia ser irreversível, que a gente estaria observando que essa soma também daria o mesmo valor. O que isso significa para nós, então? Que, apesar de a gente poder encontrar valores diferentes de trabalho e calor para diferentes processos, para uma mesma mudança de estado, a soma deles ela é igual. Isso quer dizer que a soma dos dois, ela depende de qual é a mudança de estado e não o caminho escolhido, não o processo. Logo, essa soma Q mais W, ela é uma função de estado. E se ela é uma função de estado, essa soma ela é uma propriedade termodinâmica, que foi chamada de energia. Observe que nós definimos o que é energia sem definir nada molecular até esse momento. Nós estamos definindo como energia, sendo o quê? A soma das contribuições de calor e trabalho quando acontece uma mudança de estado de um sistema termodinâmico. Então, eu posso dizer dessa maneira que a variação infinitesimal de energia num sistema é a soma das contribuições infinitesimais de calor e trabalho observadas. Nós temos que a variação, olha aqui, ó, estado final menos estado inicial, é igual a um valor total de calor para aquele processo, mais um valor total de trabalho para aquele processo. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela nos diz o que, então? Ela nos diz que, em um ciclo termodinâmico, a variação de energia do sistema, ela é zero. Aquela soma Q mais W em um ciclo, ela é zero. Então, a quantidade de energia que eu tinha no início, ao retornar para aquela mesma condição, é igual. Então, se nada no meu sistema muda, na vizinhança que está interagindo com ele também, nós não vamos ter mudanças.
Então, a variação de energia da vizinhança, quando um ciclo termodinâmico ocorre, também é zero. Logo, o que a gente pode dizer? Que a variação da energia do universo é zero quando a gente realizou um ciclo termodinâmico. E quando nós temos uma mudança de estado, a gente tem que a quantidade de energia que um sistema ganha ou perde, né, na forma de calor e trabalho, ela é igual à quantidade de energia que as vizinhanças perdem ou ganham na forma de calor ou trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela estabelece para a gente que a energia do universo ela se conserva. Ou seja, para uma determinada mudança de estado, a variação de energia do universo ela é igual à variação de energia do sistema mais a variação de energia das vizinhanças. E ela é igual a zero. Então, o que um sistema ganha, as vizinhanças perdem e vice-versa. Bom, agora que nós definimos o que é a primeira lei da termodinâmica, que a energia do universo se conserva, vamos voltar à nossa pedra, tá? Então, para onde foi aquela energia potencial quando a pedra ela ficou parada no fundo do vale depois de cair do alto da montanha? Vamos fazer uma consideração nesse momento para facilitar o nosso entendimento disso. Vamos considerar que a pedra ela é um sistema isolado. Então ela tem fronteiras em volta dela que são rígidas, impermeáveis e adiabáticas. Então, quando essa pedra ela cair, a quantidade de energia que estava dentro dela vai ter que permanecer constante, porque um sistema isolado ele é um mini universo. Ele não está interagindo com ninguém, então não tem como a energia entrar ou sair dele, nem na forma de calor e trabalho, nem associado à matéria que tem nele. Então, se a energia que está lá dentro não tem como sair, nem tem como entrar mais quantidade, quando a gente reduziu a quantidade de energia potencial, porque a pedra agora está num local mais baixo, essa energia ela tem que ter ido para algum lugar. Esse lugar, ou essa forma de energia, nós chamamos de energia interna. Então, a gente diz que o nosso sistema ele tem energia, né, nas formas de energia cinética, energia potencial, e as formas que não são cinética e potencial nós consideramos como energia interna. Ela é uma energia que está associada às partículas ou às moléculas que constituem o nosso sistema. Essa energia ela pode estar associada a eventos intermoleculares, né, entre uma molécula e outra, ou eventos intramoleculares. Dependendo do tipo de análise que vai ser feita, nós observamos efeitos em um tipo ou no outro. Por exemplo, quando a gente trabalha com um gás ideal, a gente observa que interações intermoleculares de atração ou repulsão, elas não existem. E nós vamos observar apenas uma aceleração ou uma redução da velocidade dessas partículas. Muitos sistemas de interesse na termodinâmica, eles não vão ter alterações macroscópicas de referenciais de velocidade e de altura relativa. Então, nós podemos desprezar efeitos de energia cinética e potencial em vários sistemas termodinâmicos. Com isso, nós vamos ter apenas o efeito de energia interna ocorrendo naquele sistema. E nós podemos, nesses casos, escrever a equação da primeira lei da termodinâmica como a variação da energia interna é igual a variação, né, ou contribuição infinitesimal na forma de calor, mais a contribuição na forma de trabalho, que leva ao efeito macroscópico de energia final menos energia inicial igual a calor mais trabalho.
Bom, existe um caso particular, né, um processo em particular que pode ocorrer em sistemas termodinâmicos que ele é de interesse para a gente, porque ele é bem recorrente de se trabalhar. Tá? Quando a gente tem um sistema fechado, sofrendo uma mudança de estado a volume constante e sujeito a trabalho apenas do tipo PV, então o que pode acontecer? A gente tem que a variação de energia interna do meu sistema, que é a energia interna final menos a energia interna inicial, ela vai ser a quantidade de calor mais trabalho. Sendo o trabalho do tipo PDV, então o que vai acontecer? A gente tem que o volume não vai mudar, então essa integral ela tem um valor nulo. E a variação de energia interna ela vai ser igual à quantidade de calor transferida a volume constante. Isso pode ser útil para a gente, por exemplo, para determinar o volume a volume constante, qual foi a variação de energia interna que um sistema sofreu. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro a utilização para a gente quando a gente vê na próxima aula o que são as capacidades caloríficas a volume constante e a pressão constante. Então vejo vocês na próxima aula.